Analisador de espectro de um equalizador de uma marca japonesa, fabricado lá nos anos 80. Bom, esse é o plano de fundo do Respostas de Sábado número 193. Isso mesmo, aqui nessa série, nesse canal, eu respondo comentários, críticas, sugestões, dúvidas, tudo sobre som antigo, som vintage, ou vintage como a gente chama. E hoje estou aqui com o meu celular, com o número 192, onde as pessoas fizeram os comentários, fizeram as perguntas, e eu vou ler elas aqui, vou responder elas. Então aqui no 193, se você tem interesse em fazer um comentário, uma pergunta, alguma dúvida sobre equipamentos de áudio dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que vale a pena, deixa aí um comentário que no próximo vídeo, se o criador desejar, que seria o 194, eu respondo, ok? Lembrando, como eu disse, a gente conversa aqui sobre equipamentos dos anos 70, 80, 90. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. Tem muita coisa e muito material. Estamos a ponto de bater 2.000 vídeos. 2.000 vídeos aqui nesse canal. E eu vou fazer um vídeo aí comentando sobre os 2.000 vídeos, tá? Então vamos lá, lembrando que as perguntas são feitas aqui, eu estou lendo aqui pela ordem, já percebeu que estou gravando isso aqui na sexta-feira, né? Então os ânimos estão acirrados aí, pelo jeito, sexta-feira à noite, tá? Então vamos lá, temos 26 comentários e vamos lê-los e vamos tentar responder e comentar aqui. Vamos lá, vamos começar então. Gilberto Andrade. Amigo César, queria sua opinião sempre sincera sobre a necessidade ou não de recap em equipamentos vintage. É realmente necessário? Cara, isso aí é uma coisa bem complicada, né? Eu acredito que sim, seja necessário, né? Trocar componentes com 40 anos. Mas aí você vai ter que colocar na balança isso aí. Porque tem muita gente, né? O problema maior é o seguinte, que às vezes a pessoa compra um equipamento e fala assim, eu vou fazer um recap. Ou então se as pessoas veem os vídeos aí do pessoal fazendo recap e pensa que vai gastar 300, 400, 500. Não, não. Tem equipamento que às vezes você gasta quase 100% o valor do aparelho para fazer uma manutenção do jeito que o pessoal mostra aí. E isso ninguém diz, né? Ninguém fala, né? Então, exemplo, um equipamento que está 100% funcionando, isso na minha opinião, como esse equalizador, eu não mexeria, né? Por um outro motivo. Qual é o motivo? Que aqui a gente tem componentes feitos nos anos 70, nos anos 80, por mais que sejam capacitores velhos, né? Mas são componentes confiáveis, isto na minha opinião, correto? Agora, se você pega um equipamento desse e troca o capacitor e acaba colocando capacitores não confiáveis, esse equipamento que já durou 40 anos, provavelmente, não sei se ele vai continuar durando o mesmo tempo, você entendeu? É um receio meu, particular meu, sobre tudo que é feito novo hoje. Eu não confio no que é feito novo hoje. Eu vou fazer um vídeo em breve aqui no canal onde eu mostro um conjunto de baterias, de pilhas para minha máquina fotográfica, que você percebe nitidamente a falsificação, né? Uma falsificação, e o problema é que se você pega um componente falsificado, uma pessoa leiga acaba não percebendo que é falsificado, certo? Então, como que eu vou? Essa é a minha opinião, né? Como que eu vou substituir os capacitores do equipamento que está funcionando por componentes que eu não tenho certeza que eles são bons de procedência, como os que estão aqui dentro? Você entendeu? E o outro detalhe é isso também que eu já comentei, o custo, né? Então, se você vai abrir um equipamento desse para fazer uma manutençãozinha aqui e ali, não vale a pena fazer recap. Agora, se ele está totalmente morto, parado e com um monte de problemas, aí com certeza. Só que as pessoas não entendem que o custo é elevado para fazer recap. Então, o recap sim é necessário, com certeza, mas existem os poréns que eu já mencionei aí e daria para mim ficar falando aqui um dia inteiro sobre isso. Continuando, Álvaro Castanho. Boa noite, César. Amigo, na sua opinião, qual foi a década mais importante na fabricação dos equipamentos de áudio no Brasil? A década de 70 ou a de 80? A de 80 foi quando atingiu o auge sonoro, está perguntando, né? Obrigado e vida longa ao canal que muito nos ensina. Olha, eu vou considerar os anos 70, tá? Vou considerar os anos 70 por quê? Porque desde os equipamentos mais simples, você pegar uma marca nacional tipo Gradiente, Polivox ou outras marcas, tem marcas que não existiam no ano 70, né?
mas tipo Gradiente, quando começou a fabricar os amplificadorzinhos lá para igreja, para sonorização pequena e tal, a Gradiente começou como amplificador, montando amplificadores, a Polivox também. Então é lá no início dos anos 70, né? E aí foi até os anos 80. Então a melhor safra mesmo dessa geração é da metade dos anos 70 pro final dos anos 70. Só que já lá nos anos 80, eu acredito que até 83, 84 ainda tem coisa legal. A partir daí já não tem. Então eu vou considerar os anos 70. Mas na verdade, a safra boa mesmo, se for pensar, é de nacional, né? Isso nacional. Seria de 76, 77 até 83. A partir daí, para mim já ficou meio complicado. Já se você for me perguntar internacional, aí tem muita coisa boa antes disso, né? Anos 70, né? Tem muita coisa Sansui, Marantz dos anos 70 do começo dos anos 70, né? Já o internacional a partir de 85, 86 já não me agrada também. Então é mais ou menos isso, tá? Quer uma pergunta, quer uma resposta um pouco mais dedicada, né? Com mais detalhes, pergunta de novo aí. Aqui ele pergunta também, né? Sobre atingir o auge sonoro nos anos 80. Cara, pode ser, né? Que a qualidade do áudio dos anos 80 seja melhor. Mas equipamentos mesmo, eu acho que que nem esse período que te falei aí. Metade pro final dos anos 70 e início dos anos 80. Bom dia, César. Aqui quem está falando é o Tony Fariano. Quem falou antes é o Álvaro Castanho. Desculpe se eu não falei o nome dele aí. Vamos lá, Tony Fariano. Bom dia, César. Sempre acompanho seus vídeos. Qual aparelhagem vintage você recomendaria para uso residencial? Contendo receiver, toca-discos, tape deck, equalizador e caixa. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Muito complicado, né? Se você falar assim pra mim, não, então se eu pudesse pegar o DeLorean, vou pegar o DeLorean, vou voltar no tempo e vou comprar um equipamento, né? Se você for utilizar o global, o que eu faria, né? Ó, você tem o DeLorean, você pode voltar no tempo e buscar um receiver, um tape deck, um toca-discos, né? O que eu compraria, né? Eu acho que eu voltaria lá no início dos anos 70, 75, 76, compraria um receiver Marantz, né? Sei lá, um 4270, tipo 0 km, né? Ou alguma coisa assim. Voltaria no tempo, voltaria em 1978, talvez 80, compraria uma Technics MK2, apesar que as melhores eu acho que são as do início dos anos 80. Par de caixas, né? Par de caixas eu iria lá nos anos 80, 81 e compraria uma caixa, acho que é uma SB1000. Não lembro qual é o modelo exato, tá? Mas é um par de caixas da Sansui com duplo 16 polegadas. Que mais? Toca-discos, receiver, tape deck. Cara, tape deck... Aí tem muita opção, né? Tape deck foi muito fabricado, eu não saberia te dizer. Mas eu acredito que isso que eu estou te falando não é a resposta que você quer, tá? Essa não é a resposta que você quer. Você quer a resposta hoje, né? Cara, hoje não tem mais como. Hoje você tem que comprar aquilo que aparece em bom estado. Não adianta nada você comprar um equipamento supra-sumo, né? Muito top, todo judiado. Então, eu acredito que seria muito mais fácil você adquirir um equipamento bem conservado. Então é difícil te dizer, não, compre um Model 1300. Só que daí ele vai lá e compra um Model 1300 e é um equipamento judiado. E às vezes era melhor você ter comprado um S125 mais bem conservado. Você consegue entender? Então hoje em dia o que influencia é o estado de conservação, na minha opinião. Mas com certeza um receiver aí, né, um Model 1300, um S125, que mais? Um 1450, um Polivox talvez, um PR2200, né? Um tape deck, sei lá, um 750, um CD4000, né? Alguma coisa assim, um equalizador, um E1C ou um Cygnus GM800 ou um QE1012 da Cygnus, né? Que mais? É mais ou menos por aí, tá? É bem complicado, né? As perguntas. Eu vou até fazer uma... como é que posso dizer? Esqueci agora a palavra. Mas a gente pode fazer aí alguma coisa tipo assim: escolha aí a melhor pergunta para mim fazer um vídeo completo da melhor pergunta que vocês escutarem aqui hoje nesse vídeo. Deixa aí qual é a melhor pergunta que eu faço um vídeo completo daí. Vladimir Espíndola.
Opa, César, o Vladimir Espíndola, ele é membro do canal. Ele vê vídeos de bastidor, vê vídeos de golpes, tudo que eu vou vendo aí que eu não posso postar no canal aberto, eu posto lá no setor de membros. Ele é membro, ele contribui com o canal, agradeço de coração. Vamos lá tentar responder a pergunta dele aqui. Opa, César, vou seguir sua dica em relação a trocar as cornetas de minhas profissionais por mid-ranger, né? Ou mid-bass, mid-ranger, que a gente chamava na época. Qual seria a diferença entre eles? No caso, os mid-bass ou mid-range, cara, não sei se existe alguma diferença técnica, né? Mas seria, a gente chamava de, não era mid-ranger que a gente chamava, tinha um outro nome também, né? É uns médios mesmo, e não sei se existe alguma diferença. Com certeza pode ser que o mid-ranger, né, ele seja do médio mais para o agudo. O mid-bass, como o nome já diz, provavelmente seja um médio grave, né? Já vou falar qual eu compraria aqui. Qual seria a diferença entre eles, tá? Desses falantes disponíveis no mercado atualmente, qual me sugere? Um conhecido daqui da região onde moro, Taubaté, com que já fiz negócios, me disse ter um par de mid-ranger antigos da Polivox 145. Você acha que esse seria uma melhor opção em detrimento a componentes novos? Desejar, muito obrigado pelas explicações. Cara, os mid-ranger, né, das Vox 145 é os mesmos usados nas Vox 100, não Vox 100S, Vox 100, que são os médios da Novik quadrado, né? Acho que é NTF1, uma coisa assim. Cara, eles são bons e tudo mais, mas eu gostaria de uma coisa um pouco melhor, né? Nas minhas caixas, o que eu procuro quando aparecer, é difícil, seria os Snake, que são novos, modernos. São os Snake só que teria que ser de 6 polegadas. Hoje, se você procurar Snake, você encontra os mid-bass, né? Snake de 8 polegadas e normalmente eles são 4 ohms, né? E eu queria de 8 ohms e de 6 polegadas. Por que de 6, César? Porque eu conseguiria tirar a minha corneta e pôr no lugar ali, sem furação na caixa, né? Mas você encontra esses mid-bass da Snake de 8 polegadas e 8 ohms. Você poderia fazer uma caixinha ali, ligar junto do teu sistema, já falei isso em algum vídeo, né? E colocar junto, né? Se você quer um componente de época, esses da Novik, até vale a pena, mas tem que tomar cuidado. Porque se você tiver que recondicionar, ou se ele estiver raspando, batendo, rasgado, eu nem sei se existe mais reparo para esses médios, né? Existia também os médios da Selênio, né? Eu acho que era o M80 e o M120. Eu tenho aqui 4 M120 que eu preciso tentar restaurar eles, né? Mas eles são um pouco mais fracos. Então poderia ser uma opção, tá? Então, puxa, é difícil de dizer, né? Se esses da Vox 145 forem baratos, né, e estiverem funcionando, vale a pena. O problema é que normalmente se o cara já fala, eu tenho um par de médio da Vox 145, pô, aí já é caro, né? Só por ser da Vox 145 já é caro. Então é mais fácil ir lá e comprar uma carcaça de caixa de Vox 100S, de Vox 100 ou de PS12, né? Ou de CS12, na verdade, CS12, e tirar os médios, porque daí talvez se pague mais barato. É difícil, cara, bem difícil. Paul Newman, né? Acho que é isso. Pomenil, eu nunca sei falar o nome dele direito. Valeu, amigo. Competente como sempre. Parabéns. Valeu, obrigado. Qualquer coisa é só chamar aí. Miguel Antônio Navas. Boa tarde, César. Esse negócio do YouTube colocar número no final aí tá ferrando com todo mundo, né? Boa tarde, César. Tenho 2 tapes da Gradiente, são os Fuscas da marca S125 e CD2300. Na verdade é a mesma coisa, né? Ambos começaram a parar de rodar as fitas, tanto no play quanto no avanço e retrocesso. Depende da hora. O que pode ser? Ambos estão com correias novas e rolo pressor novo. Grato se puder me dar uma dica. Cara, é difícil, hein? Se eles param de vez em quando aí, tem que olhar lá o motor, né? Tem que abrir eles, fazer eles funcionar e ver o porquê que para, né? Essa história de, pus correia nova. Cara, tem correia nova sendo vendida aí que é pior do que as usadas, né? Então, tem que comprar lá do nosso amigo, vocês sabem de quem é lá, né? Do cara que é confiável às correias. Então, tenta dar uma olhadinha no contador, né? Tenta dar uma olhadinha no contador. Põe a fita, põe para tocar.
Se você percebe que aí, antes de parar a fita e o avanço, o retrocesso, perceba se o contador não para. Porque o que pode ser é que talvez o contador esteja travado por sujeira ou algum tipo de problema que faça com que segure ali e aí desarme as fitas, entendeu? Então, sempre quando você pega um tape deck que ele tá meio que fraco, esse tipo de coisa, você olha o contador. Se o contador para e ele desarma, o problema é no contador. Agora, se ele desarma sem o contador parar ali antes, aí é difícil, tem que dar uma boa olhada no mecanismo, né? Cara, solucionar problemas assim, sem olhar, cara, tem muito equipamento assim que você soluciona, fica lá 2, 3 dias no equipamento, tal, mexe pra lá, mexe pra cá, e de repente quando você olha, putz, olha aqui, ó, não tá encostando aqui. Ah, putz, olha aqui, ó, tá fora de lugar. Pô, é bem difícil, sabe? Vamos lá. Salve, César. Eu novamente. O Luiz José tá falando. Você falou de conhecimento. Realmente hoje é fácil acesso a muita coisa. Falando de achar que se sabe também é um erro. Falando de achar que se sabe também é um erro. Eu posso falar que nada mais diferente do que dois iguais. Nem sempre o mesmo sintoma é o mesmo defeito. Cada situação sempre nova. 3 mecanismos do CP850D desmontei, cada um com algo ou digamos com um defeito diferente. O pior são os defeitos colocados. Bom, é longa a conversa, valeu meu nobre. Então ele está falando dos tape decks, né? Os tape decks que nem ele fala aqui, ó. Às vezes o tape deck está com um sintoma, né? E você vai lá e fuça em tudo e parece que é o mesmo sintoma de algum outro que você já mexeu. Vai lá, mexe em tudo e não é, né? Às vezes você descobre defeitos cada vez diferentes e diferentes novos. E isso que ele falou aqui é muito importante, na minha opinião, que é os problemas colocados, né? Por que quando aqui no meu canal vocês... o cara é muito chato, ele quer equipamento que ninguém nunca mexeu, que ninguém nunca fuçou, que é original, que tá sempre no mesmo dono. Cara, eu quando vou comprar um equipamento e vejo que já passou por 1, 2, 3 mãos, alguma coisa assim, eu desisto às vezes de comprar, você entendeu? Principalmente tape deck, né? Porque às vezes o cara quer mexer lá e tentar resolver um problema e, como ele diz aqui, acaba causando outros problemas, né? Um caso aqui é o 30BS da Sony. Eu comprei o 30BS da Sony para resolver o problema dele e dali tentar resolver, de repente eu percebi que estava faltando uma parte. Aí eu tive que pegar um outro meu 30BS, abrir, olhar, realmente tá faltando uma parte. Quer dizer o quê? Alguém tirou um componente, eu fiz vídeo mostrando isso aí, tá? Alguém tirou um componente, uma peça lá, uma engrenagem plástica, para que o aparelho não desarmasse mais, que ele estava desarmando, auto-stop, plaque, desarmando. O cara, em vez de ir lá e solucionar o problema, que era simples a solução do problema, ele preferiu arrancar o sistema do auto-stop para o deck não desarmar mais. Quer dizer o quê? Agora ele não desarmava mais, nem no final não desarmava mais. Então, acabou com o deck, né? Então, e a pessoa às vezes fica procurando defeito, e o defeito às vezes está numa coisa que não tá, você não consegue ver, né? Porque normalmente em tape deck, você soluciona problemas em tape deck analisando, olhando, né? Conforme ele vai funcionando, conforme ele vai atuando, você vai percebendo que tem alguma coisa errada, que não tem. Difícil de você consertar alguma coisa que está parado, né? Eu já fiz vários vídeos aí sobre tape deck, né? Mostrando os detalhes e tal. Então basicamente isso, valeu, obrigado pelo comentário. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Vamos lá, rapidinho. Luiz José de novo, salve César. Falando de tape deck, foi citado o Polivox 850D. Deck mistificado, igual você falou. Nada é complicado quando se sabe o que está fazendo. Quanto simplicidade dos mecanismos não é regra ser um Pioneer CT F950 ou um Gradiente C64. Ou citado o CP850. O CP850. O Pioneer, digamos, mesmo imponente pelo visual, o mecanismo é mais simples que o Polivox e Gradiente. Realmente é ter mais simples do que... Realmente é ter o mecanismo, o manual de serviço e fazer com muita paciência. O que realmente pode condenar é imperícia. Valeu, meu nobre amigo, abraço. Então é a mesma coisa que ele já falou, né? Então um tape deck, às vezes tem tape deck que parece ser mais complicado e não é, às vezes tem tape deck... Exemplo, por isso que eu particularmente não gosto muito de tape deck que tem muita eletrônica.
Nossa, mas como que o tape deck não vai ter eletrônica? Quando eu falo eletrônica é no mecanismo, né? Então, claro que o tape deck tem eletrônica na parte de áudio, mas quando tem tape deck que tem muita eletrônica na parte de mecanismo, cara, aí não dá, porque você depende da eletrônica, né? Você depende de saber se um CI lá que só usa naquele aparelho tá bom ou não tá, né? Você vai ter que descobrir se ele está mandando lá a função para o mecanismo ou não. Quando é um equipamento totalmente mecânico, você consegue analisar, ir lá olhar, ver o mecanismo, tentar saber se isso aqui vai para cima, se isso aqui vai para baixo. Eu já mostrei ali que eu solucionei uma vez de um CD4000 que era simplesmente uma das rodanas ali estava gasta e ela não subia o suficiente. Aí fui lá, fiz uma adaptação, beleza, tranquilo. Agora, o maior problema, na minha opinião, né? E também tem um outro caso assim que tinha um deck, um 3500. Então, o 3500 ele ficava patinando ali. Ficava patinando e nada de resolver. E aí, analisando, olhando, com muita calma, peguei um outro tape deck, comecei a olhar, eu vi que estava faltando um pedaço na porta. Na porta faltava uma molinha que empurrava a fita para dentro do mecanismo. Então, quando alguém pega um equipamento daquele e vê que está patinando, e não tem outro para comparar ou não conhece o sistema, ele vai lá mexer em tudo. Vai abrir, desmontar o mecanismo, mexer em rodana, trocar borracha de rodana, tudo. Sendo que na verdade era só uma mola que estava faltando na porta. Você entendeu? Então, e isso, quando as pessoas vêm me criticar, eu fiz um vídeo, eu não postei ainda, mas vou postar. Mas você levou todo esse tempo para só fazer isso? Claro, a análise, né, de você descobrir o que você precisa fazer, a análise aonde você vai intervir no tape deck é muito mais tempo do que, propriamente dito, você mexer no tape deck. Então, digamos, claro, se você for pegar um mecanismo e desmontar inteiro, fazer lubrificação inteira, trocar tudo, beleza. Mas se eu quero fazer como eu gosto de fazer, ir direto ao defeito, descobrir qual é o defeito e solucionar somente o defeito, eu não posso simplesmente pegar o equipamento e começar a desmontar, né? Eu preciso tentar entender o que está acontecendo. Então, normalmente no mecanismo eu gosto mais de mexer, gostava, porque você consegue entender o que está acontecendo. Então, conforme você vai vendo, olhando, como que funciona? Para cima, para baixo, bate aqui, vai ali. Você consegue entender o mecanismo e aí você consegue descobrir qual é o problema do aparelho, entendeu? E aí a pessoa não é esnobada, né? Tem pessoas que já quer começar a fazer. Não, tá com problema, vamos desmontando tudo. Eu desmonto tudo, aí a pessoa pensa, um deck que tá com problema, tá faltando, não tá fazendo uma função. Em vez dela ir lá procurar, tentar descobrir qual é o defeito, ela desmonta tudo, aí monta tudo de volta. Aí como que ela vai descobrir se o defeito ela causou na montagem ou qual era o problema? Então é muito mais fácil você pegar um tape deck e tentar solucionar o problema antes, porque se é um deck zerado, se é um deck que tá ali todo original, ninguém nunca fuçou, ele vai te dizer onde está o problema, certo? Ó, tem uma mola que escapou, tem um pedaço de um componente que quebrou que está jogado num canto ali. Tem uma parte que entortou. Se você desmonta tudo e monta, você nunca vai saber se aquela parte que entortou foi você ou se era o que estava causando o defeito ou não era. Então é bem complicado. Eu, particularmente, poderia ficar falando aqui 2 horas sobre isso, mas as pessoas não querem, né? As pessoas querem fazer rapidinho e tal. E outra, né? Técnico, né? Tem técnico para tape deck, tem técnico para amplificador. Tape deck não é qualquer tape deck, não é qualquer deck. Tape deck não é qualquer técnico que mexe, não. Vamos continuar aqui. F. Suzano. Olá, César. Independente da marca e valor, para você, qual é o melhor tape deck? O que melhor gravou, levando em consideração que são todos novos? Porque sabemos, devido ao tempo e o uso, tem hoje no S95 muito melhor que caríssimos CD1. Essa foi uma pergunta que virou discussão entre amigos. Nem sempre os aparelhos top de linha são os melhores. Valeu, César. Cara, você citou aqui uma coisa que infelizmente é verdade, cara. Você gosta do som do CD1? Cara, o som do CD1 nem é tão bom assim, cara. Né? Os cabeçotes, o pessoal, nossa, cabeçote original, eu tenho um CD1 para vender e nem sei porque eu tô falando isso, né? Tô tirando no próprio pé. Mas cabeçote CD1, cara, não dá agudo, cara. Não dá agudo, pode ir lá. Não dá agudo. Então tem S95 que toca melhor que CD1. Então esse negócio de, esse aqui é melhor, esse não é, esse é melhor, esse não é. Cara, eu acho que hoje em dia, né?
é melhor você pegar um equipamento conservadíssimo, que provavelmente ele vai estar muito melhor do que um equipamento mais judiado, né? E cara, se você for falar assim, pô, qual que é o melhor tape deck que você já teve? Eu vou falar aqui qual que é o melhor tape deck que eu já tive. É um S126, ou pode ser também um CD2800. Então voltando, tínhamos que uma interrupção aí. Então voltando, realmente o S96, o 126, na verdade para mim, foi o melhor tape deck, então depende muito do aparelho, tá? Continuando, Rodrigo Reis. Boa tarde, César. Estou comprando um tape deck Gradiente CD 3500. É uma boa escolha? É um bom aparelho? Muito obrigado, Deus abençoe. Sim, na verdade é um bom aparelho, né? Desde que esteja do jeito que a gente já comentou até agora, né? Em bom estado, conservado, sem muita alteração, sem muita manutenção também às vezes, mas é um bom tape deck. Foi vendido bastante, apesar de ser dos primeiros da Gradiente frontais, como já fiz vídeo aí, então, mas realmente é um bom tape deck. João Claveiro. Boa noite, César. Você comentou que usava a WORN de 15. Qual falante usava? Cara, eu não lembro, mas que era os Novik, deixa eu lembrar, PS800? Acho que era Novik PS800. É que a gente usava também os Novik normal, né? Que é os Novikão normal. Mas os NPA, acho que eu nunca... uma vez eu tive um NPA, um 215 NPA. Mas é o PS800, aquele que o imã parece um disco voador. Valeu, obrigado pelo comentário. Vamos lá, João Carlos. Criticar a pronúncia errada de quem já acostumou desde antigamente é tão fácil como hoje a pessoa que fala errado querer tentar aprender o certo. Como você mesmo disse, fonte para consulta tem aos montes. E é só querer. E depois que se aprende o certo, não tem volta. PS, o que estão aí chamando de firula, na verdade é falta de vontade de querer melhorar. Preguiça. Entende-se o que o antigo falava errado e repete o errado sem querer aprender o certo. Preguiça mental. Paulo Freire adorava. Cara, é assim. O problema, sabe o que é? Deixa eu até dar uma respirada aqui. O problema assim, a gente queria aprender com certeza, né? Só que o problema é que antigamente a gente tinha uma fonte de conhecimento, né? Livros e tudo mais. E aí, pronúncia em livro é complicado. Então, mas só que hoje, você querer aprender alguma coisa e consultar hoje, onde a gente tem para consultar aí, você acaba aprendendo errado. Essa é a verdade. Então a gente tem que pensar o seguinte, que a gíria lá do mineiro, do gaúcho e tal, já faz parte, né? Então, se ele fala errado de alguma maneira, já faz parte, infelizmente, né? Você ensinar pro mineiro, pro gaúcho, que tá errado ele falar de uma maneira, tudo bem, porque a gente tem regras específicas, ditas ali, ortográficas, tudo certinho, então tem regras, então é fácil. Como você diz aí, é fácil você tentar aprender quando existem regras. Pronto, é isso e acabou. Quem está dizendo? É a regra do português, da língua portuguesa. Mas quando você tem termos em inglês, no caso aí, que aí alguém... Pô, você está falando errado o vintage. Não é vintage. Não, e não é nem vintage, nem vintage, nem vintage, não é nada. Daí alguém falou assim, você está falando errado. O certo é vintage. Só que você vai lá na regra do inglês... Não é assim. Aí alguém fala assim, não, mas o vintage não vem do inglês. É um termo tal que vem de vinho, que pode ser de francês. Então é o seguinte, como que você vai mudar alguma coisa que você está falando, sendo que você não existe uma fonte que te diga, é assim. Né? Porque um me disse uma coisa, outro te disse outra, e aí eu fico pensando, em vez de confiar em alguém que me disse alguma coisa que talvez não tenha base nenhuma, né? Outra pessoa que disse alguma coisa que talvez também não tenha base nenhuma, então eu vou deixar de falar. Ou então vou continuar falando com a minha gíria normal, certo? Ou então alguém vem aqui e me fala assim, é assim que se fala, eu sou doutorado, fui eu que inventei essa palavra, tá aqui ó, no direitos autorais, ó, fui eu que inventei, essa palavra veio desse lugar, fui eu que inventei, tá aqui, eu sou o dono dessa palavra. Então você pode falar assim porque foi eu que inventei. Beleza, sem problema. Mas o problema é que a gente não tem uma fonte correta. Pelo menos
as pessoas acham, não, né? Tem muita gente que fala assim, não, é assim que fala. Onde você aprendeu? Ah, no youtuber lá do gringo que falou. Mas o youtuber gringo falou assim, e daí? Você vai acreditar no que ele tá falando? Ele tá falando em inglês, ele tá lendo aquela palavra na língua dele. Só que aquela palavra não é da língua dele. E aí? Cara, é bem complicado, você entendeu? Então, e é uma coisa que você pode levar para qualquer coisa hoje. Qualquer coisa. Hoje, as pessoas... Eu sempre comentei isso, né? Deixa eu ver quantas perguntas tem aqui, né? Tem bastante. Senão eu ia comentar um pouco mais sobre isso. Mas que nem meu avô, cara, ele assistia o Jornal Nacional. Então era 8 horas, parava tudo dentro da casa. Ninguém mais fazia um chiu, ele escutava o Jornal Nacional. E daí no outro dia ele ia pra rua, lá na Boca Maldita, aqui em Curitiba. E ia comentar aquilo que foi dito no Jornal Nacional. Então ele acreditava 100% no que era dito. Hoje a gente sabe que tá complicado, você entendeu? Então como que você vai rebater, como que você vai levar como verdade absoluta? Veja o meu outro canal lá, o nome é Verdade, Procura da Verdade Perdida. Por quê? Porque como você vai levar uma coisa como verdade absoluta sem ter uma fonte precisa, né? E já prolongando bastante o assunto, então, já que estamos aqui, é a mesma coisa que a ciência moderna. Hoje não existe ciência moderna, hoje existe religião, meu amigo. Porque a ciência é a seguinte, a ciência, quando o Galileu chegou, foi lá, botou o telescópio, mirou para Júpiter e viu que tinha 3 luzinhas lá e constatou que tem 3 satélites, ele chegou e falou assim, mandou uma carta lá, ó, Júpiter tem 3 satélites, botou o nome lá, né, dos 3 satélites, um alemão lá na Alemanha, né, lá na Alemanha, leu a carta, leu o artigo dele, o artigo científico, foi lá e botou o telescópio lá. Putz, realmente, tem 3 satélites, são 3 satélites que Júpiter tem. Porra, isso é ciência. Quer dizer o quê? Eu faço uma coisa aqui e pode ser comprovada por qualquer um, qualquer momento, qualquer hora. A ciência moderna hoje, você pode comprovar que existe um buraco negro? Como que você vai comprovar, sendo que os dados chegam criptografados pela sonda e aí eles mesmos decodificam esse dado e mandam, e quem pode retrucar isso aí? É a mesma coisa. Como que eu vou acreditar em alguém que está me dizendo que é assim ou assado se não tem base? Então, né, infelizmente, eu prefiro deixar de falar ou, sei lá, continuar falando com o meu sotaque mesmo, né? Ah, não tem definição de como é dita, porque na regra do inglês é uma coisa, na regra do francês, que não existe a origem da palavra, então é outra. Ah, não, mas, vou repetir isso, mas os gringos falam assim porque eles falam inglês, a gente fala português. Então, complicado, hein? Você quer usar as regras de português na palavra ou de inglês? Não, então não existe preguiça mental em procurar o certo. O problema é você ter certeza que você está procurando o certo, que você encontrou o certo, né? Então a gente procura, e outro problema também é as pessoas procurarem, acharem que estão encontrando o certo, acharem que aquilo que falam para ela na TV é a verdade absoluta, e simplesmente chega, o cara que fala outra coisa está mentindo, está errado, não existe. Sem ter nenhum tipo de comprovação. Continuando, Luiz José César, quanto à maneira de falar, palavras sábias do meu avô e meu pai. Eles falavam que para um bom entendedor, um pingo de letra, então falar tudo com regras vai mudar o quê? Não muda, só perde tempo quem repara e que te ouve. Minha opinião. Sou e fui criado sem firula. Só de olhar eu entendia o que meu pai queria. Muito mimimi. Valeu, abraço, meu nobre. Existe uma diferença, né, Luiz? É aquilo, você falar numa roda de amigos no bar. Existe um vídeo bem interessante, talvez eu vou encontrar, deixar aqui na descrição, que é uma tradução de paranaense conversando, né? Oh, não sei o que, vamos dar um rolê, vamos não sei o que, tudo com gíria paranaense. Então você pode utilizar o tal das palavras informais quando você está informal, numa roda de boteco, né? Mas quando você vai a um júri, aí hoje em dia os caras vão lá no júri, o senhor, né, chama o juiz, dá problema isso daí. Então você tem um lugar certo para usar. Você pode usar o teu palavreado correto, né, bem certinho, você precisa saber.
sabe falar corretamente? Sei. Mas eu não preciso falar corretamente como um lord inglês na roda de bar. Você entendeu? A questão é essa, você saber o que você está falando e como você está falando e respeitar o local de onde você está falando e também saber usar a gíria, normal, sem problema, né? É um assunto bem complexo também, né? Vamos lá. Eu gosto de... Vamos conversar isso lá no outro canal, porque daí não tem muita restrição. Wagner Miranda. Oi, amigo, beleza? Seus vídeos é muito massa, parabéns. Também sou de Curitiba, vi que você também é. Queria ver se você sabe de alguém que conserte tape deck. Obrigado desde já. Olha, não sei, não conheço, é problemático. Hoje em dia, não é à toa que a maioria das pessoas que fazem manutenção em tape deck são autodidata, né? Quer dizer o que? Eles mesmos fazem a manutenção porque não dá para confiar em mais ninguém. Então eu realmente não sei te indicar. Victor Teixeira, boa noite, César. Tenho uma dúvida que não vi. Tem uma pessoa aí, né, aqui do canal que ele faz manutenção, mas eu não sei se ele faz para terceiros. Teria que perguntar para ele. Me perguntem de novo aí, eu pergunto para ele. Boa noite, César. Tenho uma dúvida que não vi você comentar. Se meu som vintage estiver ligado tocando no pau ou ambiente e vier a faltar luz, ele vai dar aquele estouro nas caixas e nos twitters, ou não vai acontecer nada? Não, pode acontecer, pode sim. Acontece direto isso de faltar luz e dar esse tipo de problema. Não é à toa que os amplificadores top, eles têm a proteção ali para cortar, né? Qualquer coisa, tem um retardo ali na hora de faltar energia. Então pode dar algum problema sim, com uma queda de luz aí na tua região, pode dar algum problema sim. Francisco Luiz, amigo, sou técnico há mais de 30 anos. Vou ter que recomeçar aqui de novo. 30 anos. Aparelho vintage só conserto para mim, porque geralmente o cliente não aprova o orçamento, alegando que o aparelho é antigo e não compensa. Pois é, as pessoas têm que entender, é isso que eu falo, né? As pessoas acham que um recap custa R$200, R$300, né? Então, se você quiser fazer um recap, claro, é legal, mas você vai ter que comprar componentes perfeitos, componentes muito bons, talvez testar um por um, né? Tem vídeos aí do pessoal colocando componente, de repente queima, putz, que eu não vi que era falsificado, agora vou recolocar. Então a possibilidade de você botar um falsificado é grande. Eu não vou bater mais nesse assunto. Vamos lá. Então você tem que estar fazer que nem o Augusto do AG Vintage, testava componente por componente para pôr no aparelho. Agora você imagina fazer isso tudo no Marantz 4400 com mil componentes. Quanto que não vai custar, né? Mas é isso aí. Então, com certeza não compensa. E o pior, na minha opinião, vou ser bem sincero, o pior é que você, para fazer uma manutenção geral num equalizador desse, exemplo, esse equalizador aqui, vamos trocar todos os componentes, vamos revisar todas as regras, vai gastar quanto? R$2.000, R$3.000, certo? Mas eu gastaria. Por quê? Porque é muito zeradinho, tudo bonitinho. O que eu vejo, os caras gastando R$2.000, um aparelho com tampa trocada, tudo furado, tudo arrebentado. Então os caras já pagam uma fortuna, né, num equipamento tudo judiado e ainda vão gastar mais uma fortuna para restaurar. Isso é meio contra o que eu sempre falo, né, para salvar todos os equipamentos, mas é aquilo que eu digo, cara, compre um equipamento bonito, funcional. Né? Você vai gastar uma grana, então que já gaste um equipamento bonito, funcional, ele já está funcionando. Você não vai ter nenhum tipo de problema, né? Agora, gastar uma fortuna em equipamentos que realmente, puxa, não adianta gastar 5 mil, mas ele vai continuar sendo um aparelho furado com tudo trocado, assim, entendeu? Tipo visual trocado, esse tipo de coisa. Então é isso aí, acho que foi isso. Agradeço por participar. Não esquece de deixar seu comentário, que semana que vem a gente conversa. E para quem assiste aí e fala, não, você fala muito rápido, responde muito rápido, né? Vem numa live. Live a gente consegue conversar com mais tranquilidade, fala com mais... Né? Pena que as pessoas que fazem esse tipo de pergunta não aparecem nas lives pra gente poder conversar, porque daí interessa bastante. Principalmente essa história de, tipo, off-som, né? A história de pronúncia, de outros assuntos, né? De geral, assim, né? Tipo pronúncia, saber onde encontrar a fonte certa, esse tipo de coisa. Não acreditar em tudo que te falam. O técnico vem e fala, tudo certinho, tchau, até amanhã. Então sobrou uma reste aqui, vamos lá, continuando. Então o técnico vem e fala assim, não, pode achar que eu manjo, que eu sei trocar, que eu sei tudo, que eu vou desmontar tudo, eu vou fazer isso daí, vai ficar beleza, me dá um sinal. Deu um sinal, 1 ano para fazer e nada, né? Ou pior, fez, você pagou, veio na tua casa, deu defeito, você levou pro técnico de novo e agora tá há 1 ano lá esperando o cara, porque
quando o cara já fez o serviço, garantia, ele tem pressa nenhuma, né, praticamente. É isso aí, valeu, tchau.